Liberdade é absoluta. Notícias segundo fim de semana de junho de 2026. Quais são as minhas reflexões mais recentes sobre os acontecimentos atuais? Ultimamente não ouço nem vejo muito sobre a guerra entre os EUA, Israel e o Irão, exceto que os custos dos combustíveis fósseis, da energia e de outros bens essenciais estão substancialmente mais elevados, ou em breve estarão, do que antes desta guerra. Suponho que este tenha sido um dos seus principais objetivos desde o início: tornar as pessoas ainda mais pobres, fracas, dependentes e controláveis. Vamos dar-lhes um pouco do sabor do oposto. Tornemo-nos mais independentes, fortes, resilientes e contribuamos para esvaziar o seu sistema parasitário. Tudo isto enquanto continuam a mentir sobre a economia, até que já não consigam fazê-lo, suponho. Tempos emocionantes e perigosos. Não nos esqueçamos do serviço militar obrigatório oficial na Alemanha. A Terceira Guerra Mundial está a tornar-se uma realidade séria para a Europa. Uma falsa oposição da falsa oposição, seguindo as ordens dos seus mestres elitistas, tornou o serviço militar obrigatório na Alemanha. A Terceira Guerra Mundial poderá muito bem ser o seu movimento final para sustentar o seu sistema financeiro fraudulento em colapso. Vamos manter os nossos filhos em segurança. Sobre o seu sistema de tipo Ponzi. Parece que os preços dos ativos estão a ter dificuldades em acompanhar a inflação dos preços na vida cotidiana, enquanto continuam a mentir sobre o Estado corrupto, desperdiçador, contraproducente, empobrecedor, destrutivo, negativo e cada vez pior do sistema econômico, governamental e financeiro. As yields das obrigações estão a ter dificuldades em permanecer suficientemente baixas para sustentar a dívida mundial insustentável e improdutiva. Será que a maior emissão monetária de sempre está no horizonte? Apertem os cintos. Também não nos esqueçamos da sua agenda de despovoamento. O oncologista Angus Dalgleish. Existem pelo menos 12 mecanismos através dos quais o mRNA pode inserir-se no ADN e ativar oncogenes. Não há forma de controlar esta tecnologia. A sua utilização em futuras vacinas deveria ser proibida e as vacinas contra a Covid deveriam ser suspensas imediatamente. Também não nos esqueçamos da sua contínua agenda de envenenamento através do abastecimento alimentar. Disclose TV. O Parlamento Europeu irá votar uma nova legislação que introduz um sistema de duas categorias para produtos OGM ao abrigo das NGTS, novas técnicas genômicas, em que os produtos finais NGT1 deixarão de exigir rotulagem obrigatória de OGM, uma vez que esta pode ser percepcionada negativamente e resultar numa aceitação limitada por parte dos consumidores. Liberdade é absoluta. Notícias último fim de semana de junho de 2026. Porque estou pessoalmente envolvido nesta questão e profundamente indignado com ela, este boletim informativo será dedicado exclusivamente a este tema. A Diligna assegura o transporte de autocarros na Flandres, sob a supervisão do governo Flamengo e sendo financiada, em grande parte, com dinheiro dos contribuintes. O meu filho de 12 anos possui um passe anual pessoal, válido e previamente pago, que utiliza diariamente para viajar de ir para a escola e que, em princípio, lhe confere o direito de viajar em qualquer autocarro da Diligna, a qualquer momento, durante todo o período de validade do passe. Os legisladores, gestores e funcionários operacionais responsáveis implementaram um sistema segundo o qual, durante controlos direcionados, são aplicadas multas de forma sistemática, mesmo quando o passageiro possui um passe válido, caso esse passe não tenha sido registrado com sucesso num scanner amarelo ao entrar no autocarro. Foi assim que o meu filho de 12 anos recebeu recentemente uma multa de 24 € e outra de 60 €. Demonstraria de forma convincente que estes protocolos impostos pelo governo e estas multas sistemáticas constituem crimes contra a população da Flandres. Um autocarro dispõe de 2 scanners amarelos para validar títulos de transporte emitidos pela própria Diligna, um junto ao motorista, na parte da frente, e outro junto à porta do meio. Além disso, o autocarro dispõe de scanners brancos destinados ao pagamento com cartão bancário. Uma pessoa que viaje sem bilhete consegue quase sempre entrar no autocarro sem digitalizar qualquer título e sem que o motorista lhe peça um comprovativo de viagem. Basta entrar pela porta do meio ou mesmo pela porta da frente, passar pelo motorista, que quase nunca solicita um bilhete. Nos próximos boletins informativos apresentarei provas detalhadas desta prática. Se excepcionalmente o motorista fizer alguma pergunta, o passageiro sem bilhete responde simplesmente: "Pago já com o meu cartão bancário". Depois, nessa ocasião, viaja legalmente ou afirma que se esqueceu do cartão e volta a sair do autocarro. Qual então o crime cometido pelo governo? Trata-se de uma grave violação da vida privada através do registro sistemático e obrigatório da hora de entrada, da localização e do percurso de viagem dos cidadãos e dos seus filhos vulneráveis, quando esta prática não tem qualquer efeito no combate às viagens sem bilhete. O segundo crime: durante um controlo direcionado, o fiscal digitaliza o passe que o meu filho, como sempre, trazia consigo em ambas as ocasiões.
O tablet do fiscal pode então verificar que se trata de um título de transporte válido, utilizável, em princípio, em qualquer autocarro e a qualquer hora, e que foi integralmente pago com bastante antecedência. O simples facto de o governo aplicar multas de forma sistemática, apesar de verificar imediatamente que o passageiro possui um título de transporte válido, constitui evidentemente um crime contra as famílias flamengas e os seus filhos. O governo dificilmente poderá afirmar que o meu filho, que apresenta ao fiscal um passe pessoal válido, é um passageiro sem bilhete. No entanto, é exatamente isso que faz. Pacas mal. A liberdade é absoluta. Notícias terceiro fim de semana julho 2026. Recurso contra as multas criminosas da Diligent. Permitam-me recapitular os 2 abusos cometidos pelo governo contra a população flamenga mencionados na notícia anterior. A Diligent obriga os cidadãos flamengos que possuem um passe de transporte a fornecer dados pessoais à Diligent toda vez que embarcam em um ônibus, sob ameaça de multa. Nem a obrigatoriedade de registrar o passe a cada embarque nem essas multas têm qualquer efeito sobre quem viaja sem pagar. A Diligent tira dinheiro dos cidadãos flamengos por meio dessas multas. A seguir, apresento o recurso que enviei recentemente ao Departamento de Multas da Diligent, boetes@diligent. Sim, você leu corretamente. O recurso é enviado ao próprio órgão que emite as multas. Eles nem sequer se dão ao trabalho de manter qualquer aparência de imparcialidade. Por meio desta, apresento o recurso contra a multa aplicada. Meu filho de 12 anos registrou seu passe ao embarcar no ônibus, mas ele não funcionou naquele momento. Quando o fiscal verificou o passe, ele funcionou normalmente e também voltou a funcionar em viagens posteriores. Portanto, ocorreu algum tipo de falha técnica no leitor e ou no cartão no momento do embarque. Exigir que posteriormente provemos que essa falha ocorreu ou que o equipamento pudesse estar com defeito é praticamente impossível e constitui uma violação dos nossos direitos civis fundamentais como titulares de um passe válido. Além disso, o simples fato de um fiscal aplicar uma multa a um titular de um passe depois de constatar, ou de poder constatar no próprio local, que se trata de um passe pré-pago válido constitui uma grave violação dos nossos direitos civis fundamentais. Meu filho não estava viajando sem pagar. Ele comprovou isso apresentando seu passe válido e o fiscal confirmou em seu tablet que o passe era válido. Portanto, uma multa por evasão de tarifa é totalmente injustificada. Se essa multa é aplicada por causa da exigência, completamente inútil para combater a evasão de tarifa, de registrar o passe ao embarcar, isso também constitui uma grave violação dos nossos direitos civis fundamentais como titulares de um passe. O registro do passe no embarque não tem qualquer efeito sobre quem viaja sem pagar. Gostaria que apresentassem provas de que isso realmente produz algum efeito. Demonstrar a falta de fundamento dessa alegação será muito fácil. Se, por outro lado, essa multa tem como objetivo coletar informações pessoais sobre os deslocamentos dos passageiros, então ela representa uma violação ainda mais grave dos nossos direitos civis fundamentais como titulares de um passe. Ao impor o registro sistemático e obrigatório de passes personalizados, vocês violam gravemente a privacidade de todos os titulares de um passe, especialmente de crianças, idosos e outras pessoas vulneráveis. Continua Pacasmal.